Seja bem-vindo a mais um episódio do Você Pode Mais. Já conhece esse projeto, não é? A intenção aqui é contar histórias que transformam histórias e aproveitar os ensinamentos dos nossos convidados para transformar a sua vida, para mostrar um conceito de valor. Muito obrigado por você que já está aqui. Não esqueça de deixar o like, comentar e compartilhar com seus amigos. Antes de iniciarmos o bate-papo com o nosso convidado, quero agradecer aos nossos parceiros comerciais que contribuem com esse projeto social. A Constru Center, Óticas Marília, Casa do Forro, Boteco da Ivone, que agora tem sushi, comida japonesa especial para você aqui em Zedoca, Lucas LL Studio, o espaço em que estamos agora, Grupo Real Empréstimos Consignados, Play Fotos, que personaliza essas canecas aqui que você vê na mesa, e também Dama Electron, além de TV Cidade Zedoca. Você pode assistir os episódios aos sábados, a partir das 10 horas, na TV Cidade Zedoca, pelo canal 10, para você que é de Zedoca. Você deve ter acompanhado pelas redes sociais, foi notícia em várias plataformas, né? Em tudo que temos hoje de noticiário sobre Bruno Ayub, conhecido como Monark. Ele deu uma declaração muito polêmica e repudiada. Você deve ter acompanhado aí através dessas mídias. Ele defendeu a legalização de um partido nazista. Claro, né? O desfecho para ele foi um desfecho de muito repúdio. Nós vamos entender o porquê. Mas antes de entrarmos nesse tema, antes de conhecermos sobre o nazismo, que tal acompanhar esse trecho para que você possa ver o que nós vamos discutir hoje? Acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança, tem mais espaço para a esquerda. A esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, na minha opinião. As duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco, eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista, tinha que ter o partido nazista. Eu acho que não. Reconhecido Lembra, pela liberdade de expressão termina onde a sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. Para conversarmos exatamente sobre esse tema, nazismo, estamos recebendo hoje Hélio Guedelha. Seja bem-vindo ao Você Pode Mais. Obrigado pelo convite. Eu me sinto muito lisonjeado em poder contribuir de alguma forma para ampliar essa discussão. Pessoal, o Hélio Guedelha, ele é professor, portanto nós vamos ter aqui um educador. Sabemos que a educação é importante para transformar a sociedade, para despertar um senso crítico nas pessoas. Além disso, ele é jornalista e advogado. Nós temos aqui uma vasta experiência, grandes ensinamentos para repassar a você através do Você Pode Mais. Eu vou aprender bastante, tenho certeza que você aprenderá também. Olha, não fique só para você não, compartilha com seus amigos, vamos a um bate-papo importante. Eu sei que você acompanhou muito já sobre esse tema nas redes sociais, você foi lá no YouTube, foi no noticiário, já tivemos a oportunidade de acompanhar vários debates sobre o nazismo, mas eu quero convocar você porque neste episódio você terá uma grande imersão. Sim, nós vamos sair do campo superficial e vamos entender de forma profunda o que é o nazismo e por que ele é tão repudiado. O que é de fato o nazismo, conforme tudo aquilo, né, que já está registrado, com fontes verdadeiras, confiáveis, porque esse é o papel do jornalismo. Muito obrigado mais uma vez por ter atendido o nosso convite, por aceitar tratar de um tema tão sensível que é o nazismo, e observamos isso pelas redes sociais, a grande repercussão que teve em torno desse tema depois da declaração, como vimos aqui na introdução do episódio, do Monark. Como é que você viu isso? E para iniciarmos esse bate-papo, seu comentário dentro dessa declaração do Monark, o que é o nazismo, como é que ele se sustenta, como é que ele consegue adeptos e o porquê que ele é tão repudiado? Vamos começar pela última parte da pergunta. Por que se repudia tanto o nazismo? Nada mais, nada menos, pelo tanto de pessoas que esse sistema matou. E matou simplesmente por uma questão de ódio, de rejeição ao outro. Por uma questão de pele, por uma questão de etnia, por uma questão de sangue. Quando eu ouvi essa declaração do Monark, eu fiquei muito preocupado. Porque nos últimos tempos, no Brasil, com a ascensão de determinadas autoridades que defendem
esse estado de exceção, que defendem o uso da violência, da tortura, isso aí foi se relativizando. Então, aquilo que a história demorou anos, séculos para combater, de repente está ressuscitando. E ressuscitando de uma forma pior. Você falou e o nome do monarca é Bruno. E se você for olhar o livro O Menino do Pijama Listrado, que trata dessa história do nazismo, lá tem um garoto Bruno também. Descreva pra gente, por favor. Na obra, né, O Menino do Pijama Listrado, o Menino do Pijama Listrado, que termina dando, vamos dizer assim, o panorama da obra, é o filho de um judeu que está no campo de concentração. E aquele menino, ele está trabalhando como qualquer adulto. Por quê? Porque ele está esperando a hora dele ser sacrificado, porque era exterminado, todos os judeus. E não eram só judeus. Eram ciganos, eram latinos, eram orientais, eram mendigos. Eles matavam os mendigos. Por quê? Porque o nazismo, ele queria uma raça pura. Hitler, que é bom que as pessoas saibam, Hitler não era alemão, Hitler era austríaco, nasceu na cidade de Bauma, na Áustria, mas ele lutou como soldado alemão na Primeira Guerra Mundial. E Hitler, ele tentou muito ser artista, ele gostava de música, tanto que ele venerava a obra de Wagner. Hoje, onde toca Wagner, o cara talvez não tenha culpa. Ele é apenas um músico, como é Chopin, como é Beethoven, como é Handel. Mas hoje, ele é simplesmente detestado, ele é simplesmente rejeitado da música de Wagner. Por quê? Porque ela se tornou mais ou menos uma música de cabeceira de Hitler. E o nazismo, ele nasce naquelas experiências nefastas do pós-guerra. Termina a Primeira Guerra Mundial. Numa guerra, a gente nunca pode dizer que há vencedores. Numa guerra, todos são vencidos, mas há alguém que perde mais do que outros. E a Alemanha foi o país que foi mais humilhado. Então, para acabar a Primeira Guerra Mundial, para botar fim, foi proposto à Alemanha, né, alguns acordos. Os Estados Unidos tentaram, através dos 14 pontos de Wilson, colocar fim à guerra. Mas a França, que outrora havia sido massacrada pela Alemanha, ela não aceitou. Ela achou muito suave os 14 pontos de Wilson e ela propôs um tratado muito mais pesado, muito mais humilhante, que foi o Tratado de Versalhes. E a Alemanha foi obrigada a assinar na cidade de Versalhes, na França, a esse tratado, que ele praticamente reduzia a Alemanha a uma colônia. Aquilo mexeu com o brio do povo alemão, aquilo foi aos poucos tirando a autonomia da Alemanha. A Alemanha não poderia mais ter exército, não poderia ter marinha, a Alemanha não poderia fabricar armamentos e o exército dela tinha que ser controlado pelas outras nações. E os Estados Unidos, através da República de Weimar, eles davam uma certa assistência ao povo alemão. Mas aí veio a crise de 1929, que é a famosa quebra da Bolsa de Nova York, onde todo mundo capitalista colapsou. Todo mundo capitalista, inclusive o Brasil, né? O Brasil teve que depois queimar café em praça pública. Por quê? Porque não tinha mais consumidor. Porque os Estados Unidos, na guerra, eles eram neutros. Neutros assim. Eles não estavam participando ativamente da guerra, mas estavam fornecendo víveres e armas, tanto para um lado como para o outro da guerra. Então, as potências europeias, que eram realmente os impérios da época, depois vão se dobrar aos Estados Unidos. De lá para cá, os Estados Unidos se tornam essa potência. Mas aí, a economia norte-americana, através do American Way Life, né, o modelo de vida americano, ela estimulava cada vez mais o consumo. Consuma, não bote dinheiro na poupança. Viva o modelo de vida norte-americano. Viva essa bonança, esse tempo de paz. Só que aquilo tudo ali é ilusório. A crise de superprodução, os países da Europa, todos quebrados, não tinham como comprar mais mercadoria dos Estados Unidos. E chega um dia que todo mundo quer vender e não tem ninguém para comprar. E a bolsa quebra. E agora os Estados Unidos vão se fechar para eles, vão deixar a Alemanha solta. Já havia experiência do fascismo na Itália, que era através de Benito Mussolini, né, durante o governo do rei Vítor Emanuel. Ele é nomeado, né, como chefe do governo, como uma espécie de chanceler.
E aquela experiência de Mussolini com os casacas negras que tomaram o parlamento, que instauraram o fascismo dentro da Itália, ela seria depois, mais tarde, copiada por Hitler e por outras pessoas de cabeça tal qual. Então, no fascismo, o fascismo era um partido político, que vem da palavra fati. A palavra fati, ela quer dizer feixe. Então, na ideia de Mussolini, tudo que tinha que ser pelo Estado, para o Estado e nada contra o Estado. Era mais ou menos como se eu dissesse assim, eu pego um palito de fósforo, ele é facilmente quebrável, mas se eu juntar 10 palitos, para você quebrar, é mais difícil. Então ele dizia, faça um feixe de varas, se referindo aos colonos, né, aos camponeses, façam um feixe e nós somos esse feixe. Se nós nos juntarmos, o Estado será forte. Então, essas teorias totalitárias, elas dizem, a primeira ideia era o Estado centralizado, forte, o nacionalismo, ninguém poderia ser contra o Estado e perseguir os adversários. Então, esse era o argumento que essas lideranças utilizavam para persuadir, convencer as pessoas a participar desse movimento? Perfeitamente, porque, vejamos, a Alemanha e a Itália saíram arrasadas da Primeira Guerra Mundial. E agora eles tinham que resolver suas contradições, seus problemas internos. E quando Benito Mussolini deu as suas ideias fascistas, a elite, a classe média, apoiou de imediato aquela ideia. Assim também, Hitler vai copiar em 1933, sendo que há um ano antes, Hitler tentara dar um golpe, que é o chamado Putsch da cervejaria de Munique. Ali, naquele ano, a França, porque a Alemanha não estava conseguindo mais pagar as indenizações de guerra, e a França pega, invade e toma a região do Ruhr, que era um vale do minério, né, riquíssimo. E o governo de von Hindenburg não fez nada na Alemanha. E Hitler se juntou com mais alguns golpistas lá e tentou dar esse golpe. Só que ele foi preso. E dentro da cadeia ele passou alguns meses e escreveu uma obra chamada Mein Kampf, que traduzindo para o português literalmente seria Minha Luta. E esse livro, ele é a Bíblia do nazismo. Ele vai dizer, vai defender a superioridade de uma raça, que ele fala em raça ariana. A raça ariana seria os descendentes dos celtas, dos gregos, dos povos da Ásia Central, que fundaram a Grécia, Roma. Então, eles seriam os verdadeiros descendentes. E os judeus seriam, vamos dizer, a deturpação da raça. Eles chegavam, eles deturpavam sangue, eles conspiravam, eles, vamos dizer assim, eles atrapalhavam que essa raça ariana continuasse se desenvolvendo com eficiência. Daí era necessário eliminar esse povo. Aí usavam alguns argumentos conspiratórios, como, por exemplo, que foram os judeus que entregaram Jesus para os romanos. E Hitler, né, ele era muito católico. Ele usou também a religião. Mas o principal, vamos dizer, artigo desse sistema, que não é um sistema político. O fascismo era um partido político, mas o nazismo não era. O nazismo era uma ideologia. A diferença, então, entre o fascismo e o nazismo é exatamente essa, a questão de partido. Porque o fascismo era um partido e não era racista. Ele tinha em comum com o nazismo a questão de combater o comunismo. Daí, isso aí por si só já derruba toda aquela teoria de dizer o fascismo é de esquerda, o fascismo é de direita, tal. Que isso aí emergiu agora com a ascensão do presidente Bolsonaro. Essa ideia de que é de direita, de esquerda. Por quê? Porque muitas mídias aí terminam comparando muitos críticos do Bolsonaro ao regime totalitário. Então aí, entre os defensores aí da esquerda e da direita, começou essa ideia de que o fascismo era de esquerda. Por quê? O fascismo não, o nazismo. Por quê? Porque ele nasce do nome nazi, que é alemão, seria as iniciais de Nacional Partido Socialista dos Trabalhadores Alemães. Mas de socialista não tinha nada, porque o principal adversário
de Hitler e de Mussolini era Karl Marx. Então não tem como ser esquerda condenando o socialismo. E condenava o socialismo e o comunismo, e mais. Uma das coisas que Hitler odiava nos comunistas é o fato de eles terem se apropriado das propriedades privadas, tal. E o sistema nazista, ele é meio assim controverso. Ele condenava várias questões do capitalismo também. Por exemplo, o liberalismo. Para Hitler, o liberalismo, que é uma característica gêmea do capitalismo, era condenado. Porque para ele o Estado tinha que intervir, o Estado tinha que ser forte e não deixar a economia na questão lá do liberalismo de Adam Smith, né? Laissez-faire, deixar e fazer, deixar passar. O Estado tinha que amarrar. Então o lema do nazismo, o lema do fascismo era esse: nada contra o Estado, nada fora do Estado, tudo pelo Estado. Então as individualidades, as liberdades, elas acabaram. Daí é muito contraditório quando o nosso apresentador lá pega e fala em liberdade de expressão. Sim. E defende o Partido Judeu. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido. Quais eram as principais, você destacou algumas aqui, mas quais eram as principais propostas de Hitler? Sim, a principal dele era a exterminação dos judeus. Não só dos judeus. Às vezes eu vejo brasileiros, né, com essa história de skinhead, de novos punks aí, tal, essas coisas todas. Mas aí é pura falta de informação. O nazismo ele atinge então todas as minorias. Todas as minorias e todas as raças e todas as pessoas. Que, na verdade, esse conceito de raça é até complicado, né? Mas ele atingiu etnias e atingiu pessoas também pela sua condição biológica. Ele não suportava deficientes. Então, vamos lá, quem defende o nazismo, ele automaticamente é um racista. Com certeza. Com certeza. O próprio monarca diz que todo mundo tem direito de ser idiota. De ser idiota e de não gostar de judeu. Como é que você pode dizer que alguém tem o direito de não gostar de uma pessoa gratuitamente? Que cada um de nós tem o direito de não gostar de quem quer que seja, nós temos nosso direito. Mas nós não temos direito de odiar um povo e de condenar um povo que já foi condenado. Olha, na Alemanha, menos de 1% da população era judeu. Mas na Europa eram 9 milhões. Desses 9 milhões, mais de 2/3 foram exterminados nos campos. Os mais famosos são Auschwitz, Birkenau, Treblinka e Sobibor. Mas há centenas desses campos na Polônia, né, na Áustria, no leste europeu, há centenas deles. Então, não tem nenhum cabimento você falar em liberdade de expressão ao defender uma ideia totalitária. Porque Hitler não existe nada de bom. Há um comercial da Folha de São Paulo, que os ouvintes aqui podem acessar aí no YouTube, botar lá Folha de São Paulo Hitler, que ele vai falar o que Hitler fez com a Alemanha. Ele reergueu a Alemanha, ele devolveu o orgulho daquele povo, mas ele trouxe junto com isso o germe do mal. A semente do mal, do ódio. E não era só judeus. Eram ciganos, eram latinos, eram orientais. Tanto que, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, Hitler vai cometer suicídio, né, no seu bunker lá, ele e a esposa Eva Braun, a amante. Quando ele comete suicídio ali, a guerra está se acabando e se forma um tribunal, que é o Tribunal de Nuremberg, para julgar os crimes de guerra. E ali vão estar os nazistas. E esse tribunal é feito justamente por essas nações que foram perseguidas, que a população foi perseguida por Hitler. Ali tinha japonês, ali tinha chinês, tinha norte-americano, ali tinha europeu, tinha todo mundo ali para julgar aqueles caras. Os advogados desses caras no Tribunal de Nuremberg, eles foram achincalhados, avacalhados, ameaçados. Até que o tribunal terminou entendendo que o advogado ele tinha que fazer aquele papel, porque não se faz julgamento. Há um brocardo aí no meio jurídico que diz: sem advogado não há justiça. Muita gente às vezes até diz assim, mas, por exemplo, eu atuo na área criminal, né? Muita gente diz assim, mas formou para defender bandido. Eu digo, mas alguém vai ter que defender.
Ah, mas Deus não gosta disso. Gosta. Lá na Bíblia, Jesus diz assim, o importante é que você não peque, mas se você pecar, você tem um advogado suficiente. E vai ter. E ali em Nuremberg estavam os advogados para defender, porque tinha que defender. Mas o próprio tribunal, raivoso, irado, certo, desrespeitava o próprio advogado naquele julgamento. Mas ali, muitos deles foram condenados à forca, né? Outros foram... Eles foram condenados à prisão, à pena capital, mas o advogado estava lá, porque o advogado tinha que fazer aquilo ali. E hoje, é como eu te falo, liberdade é isso aí. Liberdade é, por exemplo, você ter o direito à ampla defesa, ao contraditório, ter direito a ser defendido. E quem vai julgar no final é o juiz, é o tribunal, é a pessoa, vamos dizer, que se formou e que o Estado, a quem o Estado delegou esse poder. Você está me dizendo que não há a liberdade restrita, né? Quando o monarca deu essa declaração super polêmica, e a gente descreveu o porquê aqui, que ela merece repúdio, porque ele argumentou essa questão da liberdade. Olha, eu tenho liberdade para ser idiota, eu tenho liberdade para falar essas coisas. Não, para ser idiota tem sim. Todos têm liberdade para ser idiota. Agora, a tua idiotice, ela não pode ferir a dignidade de ninguém. Então, até para ser idiota, tem que ser conforme a legislação. Tem que ter um limite. Você tem o direito de ser idiota. Não tem nenhum problema. Quem quiser ser idiota, que seja. Mas que não leve que incitação ao ódio, ao discurso racista, ao discurso discriminatório. Porque já há muitas minorias, que a gente chama minorias, mas na verdade são as maiorias, a gente chama minoria dentro do Estado, né? Mas há muitas classes aí sofrendo e que quando vem um incentivo desse aí, algumas pessoas de mente desequilibrada, elas estão apenas esperando uma ideia dessa aí para elas entrarem em campo e achar, olha, tem alguém jogando comigo. Nos Estados Unidos, você não vê televisão filmando suicídio, você não vê televisão filmando sequestro. Por quê? Porque aquilo incentiva a sociedade. Tem gente ali que está só esperando para saber como é que funciona, tal, tal. Aqui no Brasil se mostra. Aqui no Brasil se mostra jogador invadindo o campo de torcedor invadindo o campo de futebol. Na Europa você não vê isso. Ah, lá não invade? Claro que invade. E boa parte deles são latinos, são brasileiros. Por quê? A nossa cultura, colega, para você entender assim, ela vai se formar com a mistura do pior tipo de gente que existia na Europa, a cultura brasileira. Para cá vieram os piores. Eram pessoas que muitas vezes estavam condenadas lá. Vieram os homens de bem, os índios enxotaram, mataram, muitos deles. Olha, pois nós vamos mandar esses caras. Mandar eles para lá, se eles morrerem, nenhum problema. Se eles ficarem lá, vão fazer uma população nossa lá dentro. Então nós somos esse tipo de gente. E quando a gente vai para lá, para fora, a gente termina levando também essa ideia. Porque o europeu, ele tem por si mesmo ser tradicional. Respeito à família, ao sobrenome, aquela coisa. Eles são, muitas vezes, xenófobos mesmo. Eles são avessos. Eles não gostam de influência estrangeira. Não é como no Brasil. O Brasil chegou alguém falando enrolado ali, já diz, é gringo, já quer levar para casa, quer levar para um bar, quer sair com ele por ali. E alemão, europeu de uma forma geral, italiano, ele não tem esse carinho, esse apego, não. E quando Hitler dizia, nós vamos formar o Lebensraum, ou seja, o espaço vital, nesse espaço vital só vai se desenvolver a raça ariana, a raça branca, os olhos azuis, os olhos verdes, o cabelo liso. Aqui nós não vamos ter aleijados. Porque muitas vezes a gente fica perguntando assim, por quê? Olha, o índio, você não vê um índio aleijado. Você não vê índio aleijado. Será que é porque não nasce aleijado? É porque tem a cultura dele lá, de não deixar que aquilo se expanda. Lá em Esparta era assim, nascia, levava a criancinha, os mais velhos levavam lá para o monte, lá para a Acrópole, analisavam, se ele fosse perfeito, criava. Se ele tivesse algum defeito, já precipitava. Por quê? Porque a sociedade espartana ela era guerreira, ela precisava de soldados. E um soldado, uma pessoa, uma criança com um problema, um aleijado, vamos dizer assim, usando a expressão vulgar, né? E como muita gente chama por aí. Mas uma pessoa
com necessidades especiais numa hora dessa, ela ia ser um pesar para ela mesmo e para a turma. Então eles eram sacrificados lá em Esparta. E assim era a ideia de Hitler, de ter essa raça pura e totalmente apta para a guerra, porque a principal característica do nazismo é o militarismo, é desenvolver uma nação através do militarismo e só com a raça pura. Nas Olimpíadas de Munique, quando Hitler teve que assistir, se não me engano, parece que foi Jesse Owens, ganhar dos alemães, ele saiu do estádio. Porque ele não aguentou ver um negro passar na frente da raça pura, a raça mais forte que ele encontrava. Então é isso, é um discurso que não tem. Eu acho que quem quer pintar uma suástica, uma tatuagem, uma suástica aqui ou numa roupa, seria bom que procurasse ler um pouquinho, sabe? Ler, não ficar ouvindo fake news. Eu ouvi alguma coisa no podcast, eu ouvi alguma coisa no YouTube. Eu vou pesquisar isso aqui para saber o fundamento. Porque essas mídias, elas informam muito, mas também desinformam muitas vezes. Você consegue trazer para a gente aqui as informações de o porquê Hitler perseguia tanto os judeus, em especial os judeus? Você tem aproximado o número de mortos pelo nazismo? É por aí, ó. Na verdade, a questão do prejuízo de guerra, as consequências da guerra foram mais de 20 milhões. Né? 20 milhões. Alguns falam em 50 milhões de pessoas mortas. Isso aí foi culpa, sobretudo, de Hitler. Hitler começa a invadir na Polônia, depois ele anexa, é o chamado Anschluss, é quando ele anexa o próprio país dele, a Áustria. Mas por que o ódio aos judeus? Eles vão usar vários argumentos. Hitler era descendente de judeu. Karl Marx era judeu. Você vai ver esses caras, quase todos que a ciência conhece hoje, são judeus. Então eles viviam na Alemanha, e os judeus têm como característica, né? Tem como característica a questão da movimentar a economia. O judeu gosta de comércio. E Hitler culpava. Olha, enquanto o povo alemão está sofrendo, olha, eles estão no bem bom, ricos. A culpa é deles. Entregaram Jesus Cristo para serem mortos lá. Então, esse povo tem que ser combatido, tem que ser exterminado, tem que ser tirado. De criança, mulher, o que ele foi encontrado pela frente tem que levar. Você escreveu agora há pouco, né, ainda no início, sobre um filme. Ele retrata exatamente isso, né? Uma criança... O menino do pijama listrado, como eu falei, o nome do monarca é Bruno, né? Sim. E por ironia, a criança também é Bruno. É o Bruno e o Shmuel. É um filme interessantíssimo. O pai da criança, ele é promovido, ele vai receber uma patente, vai receber uma insígnia lá da polícia, da Gestapo, da polícia secreta de Hitler, ele vai ser promovido agora para tomar conta de um campo de concentração. E o campo de concentração terminaram de abrir. E ele está todo feliz, né? Porque vai levar a patente. Tem que levar a família. Sair da cidade de Berlim e lá ele vai levar os 2 filhos. E lá tem um professor que vai todo dia de bicicleta para dar aula para aqueles meninos. Só sobre a história do nazismo, só sobre a história da Alemanha. Ele não aceita nenhum dos teóricos, nenhum dos filósofos gregos, romanos. É só a história da Alemanha. Ninguém que despertasse o senso crítico. Não. Tinha que fechar a cabeça dos jovens para que eles amassem a pátria. Porque esse tipo de coisa, o melhor vetor para disseminar esse tipo de ideia é o jovem. Qualquer ideia que você plantar, bem plantada na cabeça do jovem. A gente pode até falar mais um pouquinho, aprofundado, sobre essa questão da juventude, né, que era o principal alvo do Hitler e suas ideias. Isso. Né? Educar para o sistema nazista, né? Formar os jovens, dizer, olha, até um dia desses vocês passavam fome, que realmente a crise mundial, $1 chegou a valer 8 bilhões de marcos, que era a moeda da Alemanha. E Hitler conseguiu reverter isso. Então os jovens adoravam. Essa semana aí, depois de toda essa discussão com o monarca, veio o Adrilles Jorge, né, que um cara que foi até admirado aí pelo Pedro Bial um tempo desse aí, depois terminar discutindo, porque Pedro Bial era da Globo e para eles
todo mundo é comunista. Ele fez a saudação nazista. Ele não fez a saudação que Hitler fazia, né? O Rei Reichstag, que é a saudação que Hitler fazia, ele fez pela televisão. Aquilo no Brasil dá cadeia. Aquilo é para dar cadeia, porque há uma lei que proíbe isso aqui. Há uma lei de 1989, a Lei 7716, que ela proíbe o uso da suástica, qualquer alusão ao nazismo, porque isso aí se atenta contra a dignidade. E o princípio, um dos pilares da Constituição brasileira é a autodeterminação dos povos. Cada povo deve escolher o caminho que tem que seguir. É a dignidade humana e o respeito. O respeito à igualdade. O artigo 5º da Constituição, ele vem nos dizer que ninguém no Brasil pode ser discriminado por questão de raça, de sexo, por questão de convicção ideológica, ninguém pode ser discriminado. Mas essa lei de 1989, ela ainda vem reforçar isso aí. Ela vem tratar exclusivamente essa questão. Que por causa de uma cor, da nacionalidade, ninguém pode ser discriminado, sob pena de ter que encarar a justiça. Que eu não sei como é que vai ficar, porque no Brasil a justiça está meio relativizada. Está meio relativizada. A gente está vendo coisas acontecerem que elas atentam contra o Estado de Direito e elas ferem realmente o Estado Democrático de Direito. Mas, infelizmente, isso aí, quando aparece, aí suscita aquelas ideias de muita gente, vamos dizer assim, eu digo desmiolada mesmo, que tem por aí, e tem muito. Você falou sobre o Adrilles, ele se defendeu aí, né, através dos portais, né, dos noticiários, que ele estava dando tchau. Você acha o gesto aí parecido? Um tchau bem inoportuno, né? Um tchau bem inconveniente. Porque aquele tchau que ele deu, ele é a saudação do Terceiro Reich, que era o terceiro império que Hitler queria implantar na Alemanha, um império de 1000 anos. Ele queria, vamos dizer assim, turbinar os 2 primeiros Reichs que não deram certo, né? Que foi o Sacro Império Romano Germânico e o Segundo Império, né, sob o comando de Otto. Aí ele queria formar um império de 1000 anos, um império só com pessoas de raça pura, que é o chamado Lebensraum, espaço vital. Quando Hitler é nomeado para o parlamento não, como chanceler por von Hindenburg, que era o presidente da época, ele logo ele manda tocar fogo no parlamento. É o chamado hashtag, né? Hashtag. Ele tocou fogo no parlamento e botou culpa nos comunistas. Olha, foram os comunistas. E levantou na população um ódio contra todos os comunistas que haviam na Alemanha. Os comunistas eram as outras vítimas principais dos nazistas, né? Muitos foram queimados só por essa questão dessa convicção ideológica que o nosso amigo monarca defende, só por causa da liberdade de expressão. Você falou agora há pouco sobre a questão do pijama e abrimos um parênteses, né? Essa criança, ela tem um contato com outra que estava no campo de concentração. Isso. Como é esse diálogo aí, cara? É porque, olha, quando eles chegam, o comandante e sua família, e vão para a casa nova, a criança uma hora sobe e vê uma fumaça e pergunta para o pai dela o que é aquilo ali. Ele diz, deve ser uma fazenda. Ele sente o cheiro de carne queimando, ele perguntou, e que cheiro é esse de carne assada? Ele disse, não, eles estão queimando lixo. O pai diz assim, eles estão queimando lixo. E a mãe já preocupada, uma hora o menino sai para brincar na área da casa lá embaixo, tem a floresta, e essa criança termina enveredando por aquela floresta e chega até a cerca eletrificada do campo de concentração. E lá está o garoto, com aquele uniforme de judeu, uniforme de presidiário, e o menino chega e não entende por que ele está sozinho, e aquele menino está com tanta gente ali. Eu podia brincar com você. Não encosta aí, não encosta que isso aí tem energia. Mas aí ele começa a voltar lá e conversar com o menino. Chega uma hora que ele diz para o menino, me arruma um pijama desse aí para eu brincar, me arruma uma roupa dessa aí para eu brincar com você. E o menino vai lá dentro, traz escondido no carro de mão e dá uma para ele. E ele veste esse pijama listrado e entra com outra criança. E é justamente no momento que
que os soldados alemães estão trazendo aquela turma que vai ser sufocado na câmara de gás para depois ser incinerado. E aí o filho dele vai junto. Até crianças eram incineradas? Com certeza. Mulheres, crianças, todos. Todas as idades? Todas. É um sistema brutal, que não há na humanidade, acho que nem Herodes. Né? Herodes mandou matar milhares de crianças só para chegar em Jesus. Eu acho que nem Herodes chegou a ser tão cruel, porque Herodes ele não era o ódio de um povo. Né? O Herodes era um projeto de poder. E Hitler não, era um ódio gratuito contra as pessoas. Hitler não fez isso por dinheiro, Hitler não fez isso por fama. Hitler fez simplesmente por um ódio inexplicável, né? Que na sociedade de hoje, isso aí causa uma espécie, causa repugna, tá? É muito repugnante você imaginar que ainda tem pessoas que façam pelo menos alusão a um sistema como esse aí, como desejável em relação a outro. Por mais que se odeie, por mais que tenha raiva de alguém, eu acho que não se deve desejar um tratamento tão desumano. Você falou sobre a questão da incineração de pessoas de todas as idades. Você tem como nos falar mais um pouco sobre a questão do Holocausto? Sim. O Holocausto, também chamado de os campos de concentração, eles foram, a partir de 1933, eles começaram a ser construídos. Por quê? Porque já haviam muitas pessoas presas e Hitler queria tirar essas pessoas do convívio, de dentro da cidade. Ele teria que arrumar um local e esses campos de concentração eles eram afastados. E lá as pessoas eram mortas ou incineradas, ou botavam lá numa fornalha lá para queimar, ou então elas eram envenenadas pelo gás, aquelas câmaras de propulsão, jogava aquele monte de gente lá e infiltrava o gás, e depois já era tanta gente que não tinha mais nem como queimar, e eles começaram a queimar dentro de covas rasas. Botavam dentro das valas rasas e iam tocando fogo. Ou seja, é uma coisa que há uma obra de Oskar Schindler, a lista de Schindler, e ela fala desse comandante nazista, Oskar Schindler, que ele conseguiu salvar milhares de pessoas, colocando no meio de saco de lixo, colocando entre os mortos, e ele ia anotando. A pessoa chegava a hora dela morrer, dava um jeito de tirar um ou dois dali, o resto ia, mas ele conseguia tirar. E muitos desses judeus ainda hoje estão vivos, né? Ainda hoje dão depoimento sobre esse papel fantástico desse cara, né? Que apesar, eu acho que de alguma forma ele terminou amenizando um pouco, inclusive na questão do Tribunal de Nuremberg, certamente ele também seria absolvido. Por quê? Porque ele terminou tendo um comportamento que a gente vai dizer que chega próximo, né, do comportamento humano, que ele salvou muita gente, mesmo sendo contratado ali para matar. E o Tribunal de Nuremberg, como foi que ele se organizou nesse contexto histórico? Ao terminar a Segunda Guerra Mundial, em 1945, as nações vencedoras, mais uma vez, vão se juntar e disseram, olha, agora porque é sempre depois de uma guerra se julgam os crimes de guerra. Nós temos o Tribunal Penal Internacional, que é em Haia, na Holanda. Esse se formou na cidade de Nuremberg, na Alemanha. Por quê? Porque era a área ali de muitos desses inquisitores, de muitos desses assassinos. Olha, nós temos aí Goering. O Goering, que era um asda, ele chegou ao máximo que um militar podia chegar na aviação alemã. E ele foi um dos idealizadores dessa Gestapo, das polícias secretas, que eram as que pegavam a pessoa no meio da noite, tiravam de dentro de casa para levar para os campos de concentração. Nós temos Goebbels, né, que Goebbels, Joseph Goebbels, ele é o chefe da propaganda, porque esses sistemas totalitários, eles investem muito na propaganda. No Brasil, com Getúlio Vargas, né, durante o Estado Novo, havia a Voz do Brasil, né, foi criada, e a Voz do Brasil fazia uma propaganda bonita do governo, mas ali também muitos adversários do regime foram assassinados também. E havia uma preocupação com cada área daquela ali. No filme O Menino do Pijama Listrado, quem puder assistir,
vai ver que tem um momento que estão só os comandantes nazistas e ele mostrando um vídeo que foi feito para mostrar para a comunidade. E lá no vídeo eles falam, olha, nos campos, no campo de ressocialização, tal, as crianças têm merenda 3 vezes por dia, os idosos têm o seu encontro vespertino, tal, aí dizendo, tem cinema, tem teatro, tal, e mostrar para a população. E para a população alemã, ali dentro daqueles campos de concentração, não estava morrendo gente. As pessoas estavam sendo reeducadas, estavam estudando, estavam aprendendo a respeitar, a amar a Alemanha. As pessoas não sabiam que as pessoas que estavam ali dentro estavam sendo... Do outro lado desse vídeo, crianças morrendo, famílias se desfazendo, muito grito, sangue. O anjo da morte, né, que é Josef Mengele, ou Mengele, como Josef Mengele, que inclusive suspeita-se que ele andou pelo Brasil, né? Pode até ter morrido no sul do país. Ele fazia experiências. Pessoas normais pegavam um judeu, cortava o braço, e cortava o do outro e tentava emendar um no outro, para tentar fazer experiência. Uma experiência nefasta e diabólica. E ele cortou muitos membros de pessoas e cortava, depois tentava emendar um no outro para tentar ir para frente fazer uma geringonça qualquer, utilizando essa experiência humana. Esse cara foi um dos mais cruéis, né? Josef Mengele. Ele era um médico, né? E ele fazia essas experiências. E suspeita-se que ele pode ter até morrido no Brasil. Infelizmente, a gente descreveu tantas atrocidades, tantas coisas ruins aí da época do nazismo, muitas mortes, mas há quem defenda até hoje. Sim. Você vê sinais em estádios, em meios de comunicação, em defesa desse sistema tão opressor e autoritário. Por que ainda existe essa defesa do nazismo atualmente? Olha, o ser humano, ele é em si influenciável. E já há aquelas pessoas que elas sempre tiveram esse pensamento, o pensamento totalitarista, o pensamento, vamos dizer, inescrupuloso, segregacionista. E de tempos em tempos aparece alguma liderança que se aproveita do cargo que tem para disseminar esse tipo de ideia. E nesse momento, aquele indivíduo, ele tem a certeza, eu não estou sozinho. Então, tem alguém que pensa como eu penso. E você observa que depois da história do monarca, já explodiu aí pelo Brasil. Isso na Europa é muito comum. Você tem conhecimento de outros casos? Agora, hoje à tarde, né, nós estamos numa segunda-feira, o torcedor do Brasil de Pelotas, lá no Rio Grande do Sul, ele foi expulso pelos próprios torcedores porque resolveu levantar a camisa e mostrar uma suástica. A suástica, para quem não sabe, é a cruz gamada, que aquilo era um símbolo dos celtas, né? Era um símbolo de paz, de prosperidade, de justiça. E Hitler pegou e usou por quê? Porque os celtas seriam, teoricamente, os arianos, né? O povo puro. A que ele se referia para formar esse espaço vital. Então, daí, isso é muito comum. Aqui no Brasil, na época do nazismo, na época do regime totalitário, que vamos lembrar, não foi só na Itália, nem na Alemanha que houve esse tipo de sistema, não. Nós temos em Portugal com Antônio Salazar, o salazarismo. Temos na Espanha Francisco Franco. Para você ter uma ideia, e para qualquer idiota que defenda esse tipo de ideologia, Francisco Franco ofereceu uma cidade inteira da Espanha para que a Alemanha testasse os equipamentos aéreos. E essa cidade ela foi bombardeada pelas forças de Franco e as forças nazistas. E essa obra ela está numa obra cubista aí, do famoso pintor Pablo Picasso. Pablo Picasso, quando estava pintando isso no aeroporto da Espanha, né, de Madrid, aí os soldados alemães iam embarcar, aí olharam, não entenderam muita coisa e perguntaram, foi você que fez isso aqui?
Não foram vocês. Eu só estou reproduzindo, mas quem fez isso aí foram vocês. Que eram os horrores da guerra. Você não vê nitidamente as figuras, porque é uma obra cubista, ela é uma obra que se aproveita dos elementos geométricos, mas ali tem cabeça de animal, de criança, de restos de prédio, tudo que foi destroçado. Você imaginou a chegar ao ponto de oferecer a própria população para que seja feita uma experiência nuclear ou uma experiência militar? Isso aconteceu. Aqui no Brasil teve Getúlio Vargas, na Argentina teve o peronismo e por aí vai. Então, não é defender ideologia de direita ou de esquerda, não. Para mim, qualquer que seja o regime autoritário, que ele seja supressor das liberdades individuais, para mim é condenável. Porque quando o colega vai lá para a televisão, vai lá para o podcast, ou YouTube, ou qualquer lugar que ele for, defender liberdade de expressão, ele tem que pensar que ele está defendendo um regime que tudo que ele não aceitava era liberdades individuais. Nem individuais, nem coletivas. O lema era tudo pelo Estado, tudo para o Estado, nada contra o Estado. Colega, tem mais uma coisa, você vai ver, geralmente esses regimes totalitários, eles nascem com a seguinte retranca aí: Deus, pátria e família. Era o mesmo lema de Hitler, era o mesmo lema de Mussolini, é o mesmo lema de todos eles. Porque fica fácil. Se eu chegar para ti e dizer, olha, eu sou contra a corrupção, se eu falar para Deus, eu sou a favor de Deus, eu sou a favor da pátria. Da família. Da família. Quem é que vai contra? Mas esse regime totalitário, eles nascem disso, eles nascem assim, eles usam assim, esse lugar comum, que não é novidade, mas de vez em quando aparece. E para todo esse sistema defender a família é tolher, é acabar com a liberdade do outro. Então eu só posso defender minha família não aceitando a tua se comportar do jeito que ela acha que deve se comportar. E a Constituição é bem clara, nós temos a liberdade de pensamento, nós temos a liberdade de expressão. Mas há uma coisa no direito brasileiro. Olha, no direito brasileiro o bem jurídico maior é a vida. Mas não é absoluto. É tanto que se tu atentar contra a minha vida, eu posso tirar a tua, e não é nem crime. Legítima defesa. É exclusão de ilicitude por legítima defesa. Eu agi de forma moderada, com os meios disponíveis, para evitar uma injusta agressão. Para você ver que nem a vida é um bem jurídico, é um direito absoluto. Imagina a liberdade de expressão. Eu usar a minha liberdade de expressão, por exemplo, para cometer injúria contra você. Dizer que você cometeu um crime. Porque as pessoas muito nesse campo aí do atentado contra a honra, que no Oriente Médio, né, boa parte dos países do Oriente Médio, o bem jurídico maior é a honra. Se tu atentar contra a honra de alguém, tu paga com tua vida. No Brasil, não. No Brasil não existe pena de morte, no Brasil não existe. Mas esse teu direito à vida, ele não é absoluto. Imagine a liberdade de expressão. Para você incitar o ódio, daqui a pouco eu vou usar minha liberdade de expressão para incentivar as pessoas a cometer suicídio. Eu trabalho com sala de aula, né? Há 34 anos. Eu sou professor de língua portuguesa. E vira e mexe também, eu estou me encarando aí com história, com geografia, com sociologia. Porque no Brasil é assim, falta o professor para tal matéria, você quer ir lá, eu vou lá e faço isso. Mas a gente vai vendo aí que a minha liberdade... Há um brocardo aí que ele diz, o meu direito termina onde começa o teu. Porque vai haver antinomia, vai haver choque de direitos, vai haver. De vez em quando vai haver essa colisão. Mas na hora que essa colisão, vamos dizer, o sistema jurídico, né? O Estado de Direito, ele vai ver, o ordenamento jurídico vai ver qual é o que vai causar o menor mal. Aí, o que causa menor mal? Eu cortar o teu direito de expressão ou eu poupar a vida de alguém? Porque quando eu digo assim, que deve defender o partido nazista e que ninguém é obrigado a gostar de judeu, que as pessoas têm direito de odiar judeu,
Isso aí vai contra todos os diplomas legais, contra todo o ordenamento jurídico dos países democráticos e contra as declarações e acordos internacionais dos quais o Brasil foi signatário e que ele assinou lá, se comprometendo com isso. O principal dele é a Declaração dos Direitos Humanos, lá de 1948, né? Quando terminou a guerra, reuniu a ONU e um deles lá, ninguém pode ser constrangido, ninguém pode ter seus valores colocados em xeque, ninguém pode atentar contra a dignidade da pessoa humana. Tem uma aplicação comum, né, que as pessoas acompanham constantemente no noticiário. Tirar a vida de alguém. Você está aí gozando de sua liberdade, tem o direito de ir e vir. De repente você se acha no direito de tirar a vida de alguém. De acabar com a vida de alguém. O que acontece? Essa pessoa perde a sua liberdade. Porque ela passa a oferecer risco para a sociedade. Isso, olha, o direito de expressão muitas vezes ele vai se chocar com o direito de personalidade. A Constituição te reserva a tua intimidade. Ela te reserva a tua segurança, ela te reserva a propriedade. Então a minha liberdade de me expressar, ela vai encontrar limite, ela vai encontrar um liame aí, quando ela começa a se chocar com o teu direito de também ser feliz. É tanto que hoje, por exemplo, direito civil, tu causas algum constrangimento a alguém, se alguém vai te pedir um dano moral. Por quê? Porque um bem jurídico teu foi violado, que é a tua honra, que é o teu sossego, que é a tua paz. Agora, quando alguém se usa dos meios de comunicação para chegar lá e incentivar isso, daqui a uns dias que acontece, já acontece nas redes sociais. Aí eu conheço, né, algumas histórias aí, como eu falei, eu estou há 34 anos em sala de aula. É jornalista sou e advogado. Fui diretor de jornalismo da Mirante daqui durante 10 anos. Trabalhei no sistema liberal, né? Depois sistema Mirante. Eu fui diretor de jornalismo da Mirante, né, para essa região do Maranhão Central, que se chamava, né, que era de Caxuxa até a Ponte do Gurupi, durante 10 anos. E a gente viu isso muito. E hoje com as mídias, com a facilidade das mídias sociais, há grupos de suicídio que eles fazem entre eles. Eu duvido que tu tenha coragem. Eu duvido. Vai lá. Se tu for, depois eu vou. E ali a pessoa comete suicídio, eles estão tudo ali, ó, no velório, eles vão para lá tudinho. E lá eles ficam se desafiando. Aí você vai usar um microfone desse aqui, bonito como esse aqui, viu? Inclusive, parabenizar pelo estúdio. Valeu, muito obrigado. Muito bom. Você vai usar um microfone bonito desse aqui, caro, para, em vez de promover a educação, em vez de promover o bem-estar, você incentivar o ódio, incentivar o preconceito. E achar que tudo é normal. Que é normal, porque você tem o direito de ser idiota. Todos nós temos o direito de ser idiota. Mas a nossa idiotice, ela tem que ter como parâmetro, né? Ela tem que ter um limite até onde ela vai causar mal a outrem. Ou seja, para ser idiota tem que estar dentro da legalidade. Perfeitamente. Tem que entender um pouquinho da Constituição. Perfeitamente, porque você não vai responder. E deveria responder. Tanto o Adrilles, eu não vou dizer tanto, porque ele fez um gesto lá, ele pode dizer que... Que foi um tchau. Pode dizer que foi um tchau, mas o outro não pode dizer. Tá muito claro. Defender que eu quero, não, que deveria existir um partido nazista. Primeiro, o nazismo não foi partido. O fascismo era um partido político, cujo objetivo era recuperar a Itália. O nazismo não era. O nazismo era ideológico, o nazismo era xenofóbico. O nazismo, a principal ideologia do nazismo era exterminar as outras raças. E acabar com a liberdade do povo. Pois é, mas exterminar as outras raças para ficar só a sua raça. Tu imaginar um jogo de futebol onde tem duas torcidas, aí você olha, nós vamos acabar com a sua torcida. É uma coisa totalmente sem lógica. Aí, ao combater o marxismo, né, que isso aí, viu, já quero dizer para qualquer outra pessoa que se aventure por esse campo aí, de pelo menos comparar o nazismo com ideologia de esquerda, porque as ideologias de esquerda, elas se apoiam no marxismo, no gramscismo, né, que é de Antônio Gramsci,
ela se apoia em Bourdieu e em Passereau, que são autores dessa corrente, da corrente socialista, e todos eles têm como principal defesa a ausência de classe social. Então a ideia socialista é que não haja classe social, que a classe social seja uma. Isso existiu, vai existir em algum lugar? Eu acho que nunca existiu e nem vai existir, porque o ser humano ele é movido pelo espírito de lucro. Então ninguém vai aceitar dividir em partes iguais, que seria teoricamente a ideia do comunismo, né? Que o Estado fôssemos todos nós e tudo que a gente produzia fosse dividido entre nós de parte igual. E essa questão equitativa aí, ela nunca vai existir, porque o ser humano ele é movido desde o Jardim do Éden, o homem tinha tudo. Verdade. Tinha tudo, mas ele avança, porque ele é movido pela dúvida, pelo espírito do lucro. E Hitler, ao combater o marxismo, ele está dizendo que ele não quer nada. Uma das características também é o pacto anticomintern, que quer dizer, em alemão, anticomunista. Você falou agora há pouco sobre penalidades, tendo em vista que o nazismo é crime, né? Está criminalizado. Então, torná-lo legal seria matar muita gente, tirar a liberdade de muita gente, ir contra as minorias, logo em um país, né, onde se tem muita diversidade. Por ser um crime, tem penas. Você também é advogado, você poderia trazer para a gente informações sobre isso? O racismo, ele pode, a pena vai até 5 anos. Porque a base do nazismo é o racismo. Isso aí, como a gente diz assim, de forma, vamos dizer, abstrata, né? Porque no direito tem a questão abstrata. O abstrato é a pena que o documento lá, o que está positivado, o que está escrito ali, diz, né? Até 5 anos. Mas pode ser aumentado por uma porção de outros comportamentos que eles vão somando essa pena em abstrato, os agravantes. Como pode também diminuir de acordo com os atenuantes, mas existe lei específica para isso. E ela fala lá de apologia ao nazismo, de uso da suástica, que é aquela cruz lá, aquela tatuagem. Uhum. Aquilo é crime, a pessoa vai ser presa, ela tem que ser presa. Ela tem que ser presa, ela tem que pagar por aquilo ali, porque ela está fazendo apologia. Então isso quer dizer que monarca pode ser preso? Pode, por incitação ao ódio. Um dos pilares da nossa Constituição é a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos é o dizer que cada povo deve seguir o caminho que ele achar melhor. Vamos ver a questão árabe-israelense. Para a Constituição brasileira, ninguém deve se meter naquilo. A questão russa, né? O pan-eslavismo, o pan-germanismo. O povo alemão não teve o direito dele de um dia se juntar lá sobre a grande nação germânica. O judeu também tem. O índio também tem. Todo mundo deve ter autodeterminação. E o outro pilar é a dignidade da pessoa humana. Quando eu defendo um partido que ele vai tolher a liberdade é um dos bens jurídicos mais importantes do ser humano. Tem pessoas que vivem, mas não estão libertas. Se não estão libertas, não estão vivendo. Porque a pessoa que vive presa, por qualquer que seja o instituto, qualquer que seja o instrumento, e principalmente se esse instrumento for jurídico, ela não tem felicidade. Isso é a mesma coisa de tu pegar e colocar uma mulher dentro de uma casa e dar comida para ela, eu vou te dar comida, vou te dar roupa, mas tu não pode sair na rua. Mas eu estou dando tudo. Que tudo? Se você tirou a coisa principal. É como se você fosse dar um passeio no seu carro, alguém lhe parasse, levasse seu carro e em outro momento lhe oferecesse uma carona. Pois é, perfeitamente. Terrível, né? Então essa é a liberdade. Então não se falar em liberdade de expressão quando o objeto em discussão é a opressão, que o nazismo não tem nada de bom no partido nazista. Não tem nada de bom. Hitler conseguiu recuperar a economia da Alemanha, investindo em armamento, em construção de uniforme, de bota, tudo. Ele empregou os jovens. E os jovens eram loucos por Hitler, mas eles não sabiam o que acontecia.
Eles não sabiam. Para a população alemã, aquela propaganda que eles faziam, aquelas pessoas que estavam sendo tiradas ali, é porque tinham cometido algum crime, elas iam passar por um processo de reciclagem e depois iam voltar amando a Alemanha. Tinha uma aparência de que era algo muito bom para toda a população, mas infelizmente por trás estava acontecendo todas as atrocidades. Muito parecido com a questão da reeducação lá da China de Mao Tse-tung. As pessoas eram tiradas, levadas para um campo lá elas iam ser escravizadas, mas... Tinha comida? Para o governo, às vezes não. Às vezes não. Mas para a população aqui, aquilo era uma coisa boa, porque você cometeu algum erro, você está sendo... É a mesma coisa no nosso sistema prisional, vamos fazer uma analogia meio besta aqui. Para o Estado, ele está ressocializando o preso. E o preso, ele entra ali, às vezes o cara cometeu um crime bobo, sai de lá um bandido perigoso. Por quê? Porque não tem condições de ressocialização. Lá ele vai sofrer, lá ele vai ser torturado, lá ele vai... Isso tudo acontece. Aquele assunto lá do monarca, porque ele justificou posteriormente que estava embriagado. Vamos lembrar que no caso, por exemplo, de estupro, se uma pessoa se relaciona com outra, estando a outra em estado de embriaguez, né, sem nenhum tipo de lucidez, e a pessoa ir para a cama, ter relações ou qualquer outro tipo de ato libidinoso, é considerado estupro, né? Porque ela não aceitou, ela foi influenciada pela bebida. Não se encaixa também na defesa de monarca o fato dele estar embriagado, se de fato estava? E como é que ele lembra que ele estava embriagado? Os vídeos apontam algumas características... Como é que ele lembra que ele estava embriagado? Como é que ele lembra que ele não... Porque, por exemplo, na questão do estupro, a pessoa, a vítima, ela não pode se autodeterminar. Ela não pode demonstrar a sua vontade. Então acontece algo sem ela saber o que esteja fazendo. Mas depois ela não lembra disso. Ela não lembra de detalhes, ela não lembra para chegar lá e depois fazer a defesa, como ele disse, né? Não, mas eu não sou nazista, eu sou contra isso aí tudo, eu sou... Então como é que ele lembra? Se ele estava bêbado, se ele estava... E o que é que ele estava fazendo bêbado num programa de televisão? O que é que ele estava fazendo bêbado? Então essa questão da bebida, né? O tal do dolo eventual, ele... Não se encaixa aí nesse caso? Não. Eu não quero fazer defesa prévia, né? Eu não quero fazer também acusação prévia. Mas é meio complicado, né? Eu não digo que o advogado não possa arrumar, né, um gancho, um encaixe para isso aí, não, mas... Meu cliente estava embriagado, estava fora de si. Imagine só Hitler depois de ter matado todos os judeus. Desculpa aí, judeus, eu estava embriagado, tomei umas aí, acabei matando todo mundo. Melhor dizer, eu contei uma piada, fui infeliz. Eu contei uma piada, era uma brincadeira, fui infeliz. O presidente não está dizendo toda hora que não pode mais chamar ninguém de cabeça chata. Não pode chamar mais ninguém de pé rachado. Não pode chamar ninguém de, vamos dizer... gaúcho de gay, não pode mais brincar. Mas teve uma mulher que só porque falou em noivinha do Aristides, né, que era um fato que se imputa, né, a questão da vida pregressa dele, já prenderam a mulher e tudo. É ruim. Se o Bruno Monarca, fosse o Bruno lá do livro, né, da obra Menino do Pijama Listrado, já pensou como estariam os familiares dele hoje? Com certeza eles não estariam apologizando, não estariam batendo palma para o nazismo. Se esse Bruno, lá Monarca, fosse o mesmo Bruno que foi incinerado no filme Menino do Pijama Listrado. É o Bruno Ayub, né? Pessoal, vocês observaram, né, a gravidade do que é a defesa, do que é defender o nazismo na nossa sociedade. Você imagina só, você mãe, você pai, você tem a sua criança aí, vocês judeus, e ter essa criança tirada de você da forma mais terrível possível. Você tentar contar para alguém a sua dor e ninguém acreditar porque você não faz parte daquela sociedade. Você não atende aos ideais dele. Você não tem a sua liberdade para expressar. E há quem defenda tudo isso ainda nos dias atuais. É muito grave. Não há como tocar nesse assunto sem... passar um filme na cabeça e imaginar a tamanha dor, né, que os judeus passaram e outras minorias, outras pessoas também, minorias, enfim.
E muita gente nunca pensar que aquelas pessoas eram marginais, que eram bandidos. Muitos eram médicos, eram cientistas, tá? Eram industriais, empresários riquíssimos. Tiveram tudo que eles construíram na vida desprezado. Levar um médico para descascar batata, para consertar bota de soldado alemão. Isso aí é desumanidade, isso aí não tem justificativa nenhuma para esse tipo de argumento. É idiotice pura, que todo mundo tem o direito de ser idiota. Mas a idiotice também tem limite, porque quando você é idiota demais, você vai terminar encontrando as raias da lei e você vai ter que encarar. Não seja idiota demais. Tudo tem seus limites. E falamos também sobre a questão da liberdade de expressão. Muito cuidado com isso. Você pode estar atingindo alguém, as outras pessoas ao seu redor têm o direito delas e precisam ser preservados, não é, professor? Perfeitamente. Como eu falo, eu sou contra qualquer tipo de discriminação. Eu acho que as pessoas elas têm o direito, desde que ela não agrida o direito do outro. Eu acho que ela tem eu acho que a lei me dá essa certeza de que a pessoa tem o direito de ser feliz da forma que ela quiser ser feliz. Não está nos atingindo, não está atingindo a nossa moral, não está atingindo a nossa parte física, não está atingindo o nosso patrimônio. Por que eu tenho que discriminar? Por que eu tenho que, vamos dizer, me posicionar contra aquilo ali? Eu acho isso idiotice. Fulano é homossexual, que nem se usa mais essa palavra. O que eu tenho a ver? Não é feliz? Eu prefiro ter um filho ladrão do que ter um filho gay. Isso é idiotice. E eu sou contra. É brincadeira. Porque é o neguinho, é o pretinho, essa coisa toda aí. Isso não é brincadeira. Isso aí é... Naquele momento ali a pessoa às vezes não demonstra que está contrariado, mas aquilo ali, no íntimo dele, acaba com a personalidade dele. Porque ninguém gosta de apelido. Tem um outro apelido que você se acostuma aí com o tempo, até adota, né? E o próprio Código Civil dá ao seu apelido, né? a mesma prerrogativa, o mesmo goza do mesmo prestígio do nome. Mas a maioria dos apelidos não tem nada engraçado. É só de depreciativo. Parar com isso, vamos usar um meio de comunicação para informar, para divertir. E mesmo quando for fazer humor, né, que se faça humor respeitando a suscetibilidade, respeitando, vamos dizer, as idiosincrasias e essas coisas todas que formam a nossa alma humana. Se a gente fizer isso, a gente vai dormir mais tranquilo. Não vamos ter que responder na justiça. Esses 2 episódios aí, essas pessoas podem responder na justiça. E com certeza, porque o Ministério Público está aí para isso. O Ministério Público, o custo legis, né, ele é para fiscalizar esse tipo de irregularidade contra a lei. E o Supremo Tribunal está aí também para, se algum juiz achar que isso aí não é crime e tal, o Supremo pode chegar a enquadrar, porque ele é o guardião da Constituição. Chegar lá e enquadrar, é crime e vai responder. E nós esperamos que atitudes assim não se repitam, né? Porque realmente é algo assustador diante do que foi o nazismo. É algo terrível. A gente não consegue nem explicar o que leva a defender algo tão terrível quanto o nazismo. Não é só idiotice mesmo. Não é só isso. E talvez não seja só o álcool. Porque que loucura, gente. É algo terrível. A gente acabou de descrever um pouco sobre o que foi o nazismo. Se a gente for imergir ainda mais nesse assunto, nós vamos precisar de muito mais tempo para trabalhar esse tema. E chamar especialistas, né? Isso, especialistas, psicólogos, sociólogos. Porque eu estou falando aqui apenas com uma questão de algumas ideias históricas da coisa. Mas se você chamar um psicólogo, um sociólogo, ou até mesmo se for discutir a questão criminal disso aí, isso aí pode dar horas e horas de debate. Que a gente está falando apenas enquadrando dentro de da liberdade de expressão. Exatamente. Existem outros artigos aí para ser discutido, né? Perfeitamente. Se não constrói
Por que tu vai usar a tua liberdade para uma coisa que não constrói? Porque não foi engraçado. Porque nos quadros de humor, tudo bem, tu tá brincando com alguém, mas é engraçado. Mas isso aí não é engraçado. Não é mais saiu do campo da ideia. Não. Até porque se trata de algo que... E a gente nem sabe se é a ideologia. Ninguém sabe nem se é a ideologia do autor dessa frase besta aí, dessa expressão besta. Ninguém sabe nem se é a ideologia, se ele pensa aquilo mesmo. Mas as pessoas, elas estão tão movidas pela necessidade de palco, pela necessidade de aparecer, que aí termina se enveredando por um campo perigoso como é esse aí. Antes dele citar essa frase, ele fala: eu sou mais louco que vocês. Tá provado. Pois é. Pode ser. Pode ser, é bom que ele reconheça isso. Mas tem que saber que a loucura também tem que ter limite. Porque no interior a gente já sabe como é que o pessoal diz, né? Que remédio para doido, né? É um doido e meio. Ele vai terminar encontrando um doido e meio. Então ninguém é tão louco assim. Ninguém é tão louco. E não há nenhum contexto que se encaixe a defesa do nazismo. Ou seja, tirou de contexto, pode ter em qualquer situação. Defender o nazismo não é legal, é crime, e a pessoa deve responder para que não seja uma influência negativa para outras pessoas. As redes sociais não é um campo sem regras. Há regras, a legislação alcança também as mídias sociais, as redes sociais, e tem que ter responsabilidade para formar opinião, né? Perfeitamente. Nós estamos aqui diante de um jornalista também. Isso. Para ter valor de notícia, tem que ter verdade. Sim, que é a base. O principal fato da notícia, o principal fato é o acontecimento. Ele não pode ser fictício. Jornal, programa, ele não é livro de literatura que você pode chegar lá e imaginar algo. Então, existem regras. A informação, ela tem que, em primeiro lugar, informar, entreter, divertir. Ela tem que fazer isso. Se ela não fizer isso, ela é dispensável. Isso não é informação. Você chegar e defender, o cara vai lá e faz apologia a uma das maiores barbáries, se não a maior. Eu acho que o nazismo foi a maior barbárie. Ali junta tanto a selvageria como a barbárie do ser humano, ao ponto de tu chegar e cortar o braço de outra pessoa. Eu comparo isso aí com a situação de Angola, né? Angola, quando os colonizadores europeus entraram lá, eles cortavam braços, porque o cara encontrava a mina, para ele não falar que encontrava, cortava o braço dele. Para ele não dizer nada para ninguém. Ainda hoje em Angola, tu vai andar pelas ruas de Luanda, pelas cidades de Angola, vai ver pessoas com o braço decepado ainda, desse período cruel que não faz muito tempo. E na Alemanha eles faziam isso direto. Depois botava o braço não emendava, porque não tem lógica de emendar, né? Os vasos diferentes, a genética diferente, não tinha lógica, o cara apodrecia, tocava fogo lá, ia fazer experiência com o outro. Descartáveis. Descartáveis. Professor Hélio, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. O tema é realmente muito sensível e a expressão é de uma pessoa mesmo assustada com tudo que vem acontecendo, sabendo da gravidade do que é essa defesa do nazismo, não só por parte do Monark, mas a outras pessoas que defendem também. O Monark foi infeliz. Espero que reconheça o seu erro e que possa corrigir isso, né, o quanto antes e não influenciar outras pessoas a ter esse tipo de comportamento. Eu lembro que no primeiro episódio, pós essa situação de Monark, o episódio do Flow convidou um judeu. E aquele judeu poderia não estar ali mais, né? Com certeza. O judeu lá foi explicar a crueldade que foi defender o nazismo, porque aquele judeu poderia não estar ali se realmente tivéssemos um partido nazista que nunca foi partido, nós aprendemos isso aqui. Era só uma ideologia. Só uma ideologia totalmente totalitária e opressora, xenofóbica, entre outras situações, que atingiu as minorias e que até hoje, né,
tem aí, infelizmente, as suas ramificações em todas as áreas da vida, e há quem defenda, lamentavelmente. Professor Hélio, muito obrigado, foi esclarecedor sua participação. Muito obrigado por ter aceitado tocar nesse tema tão sensível que muita gente sequer gosta de tratar, né, muitas vezes, porque é carregado de muitas emoções. É carregado de lembrança daquilo que já lemos, já assistimos. Mas o ser humano tem que ter compaixão e tem que discutir esses temas para conscientizar, certo? Eu fico honrado pelo convite. Eu espero, como falei na minha introdução aí, contribuir para alargar, para ampliar mais esse debate. Que ele não fique aqui só nessas, vamos dizer, nessas questões de troitas aqui, que a gente possa realmente discutir, estudar e ler e não desprezar a história. Porque a história, um país que nega a sua história, ele paga muito caro e ele volta muitos séculos na sua própria construção de identidade. Porque toda história, ela é construída com derramamento de sangue, ela é construída com lágrima, com dor. E se a gente não puder respeitar essa história, que a gente se mantenha no ostracismo, que a gente se recolha à nossa própria significância, mas nunca tente fazer disso um palco para brincadeira, um palco para desprezo pelo ser humano. Que a morte é a dor gratuita, ela é a coisa que mais fere. E existem muitos judeus ainda vivos que ouviram aquilo que aquele rapaz falou. Muitos que passaram pelo campo de concentração. Que perderam parentes. Ou estiveram lá. Compaixão. E aprendemos também que até para ser idiota é preciso atender a nossa legislação. Porque defender um sistema como esse é inadmissível. Espero também que de alguma forma, né, esse bate-papo tenha contribuído com a conscientização. Muito obrigado por ter acompanhado mais um episódio do Você Pode Mais. Gostaria que você compartilhasse esse bate-papo para o maior número de pessoas na sua agenda, para levar essa informação, essa conscientização a todas as pessoas, para que não se deixem influenciar por algo tão perverso, tão mal, tão ruim para a sociedade. Pois sabemos que, em meio a tantas diferenças, principalmente no nosso país, a base para se viver na sociedade é o respeito. Respeitar é algo que todos nós devemos fazer todos os dias. Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio, querendo Deus.